Senhor presidente, olha, eu agradeço Vossa Excelência, mas quero primeiro começar trazendo minha indignação. E até depois de falar, depois desse deputado, com o que está acontecendo hoje aqui, presidente, com todo respeito a Vossa Excelência. Isso aqui hoje é uma vergonha. Essa sessão foi convocada, essa reunião do Conselho de Ética, para arquivar o caso do Eduardo Bolsonaro e colocar um caso contra mim, contra o deputado Guilherme Boulos, que foi nomeado ministro, contra o deputado Janones. Sabe qual é o caso? E eu fico incomodado e, na verdade, presidente, faço aqui uma reclamação a Vossa Excelência. Aí querem arquivar o do Eduardo Bolsonaro e sabe do que eu sou acusado? Esse senhor que me antecedeu, esse deputado, esse senhor tratou a minha esposa no plenário dessa casa como garota de programa. Falou de trisal entre eu, Hugo Mota, o Columbre. Esse cara teve o caso arquivado aqui dentro. Aí eu tô sendo julgado e vão dar prosseguimento porque eu reagi com força e com indignação naquele mesmo dia. Teve um deputado, líder do PP, professor Luizinho, que no dia disse, Lindbergh, se fosse eu ia para as vias de fato. Os senhores nessa casa estão reeditando a lógica da blindagem. Aí trancaram uma ação penal contra esse senhor. Eu não vou repetir aqui o que esse senhor falou. Do presidente do Senado, Alcolumbre, de um senador, Vanderlan Cardoso. Todo tipo de baixaria. Coisa de gente sem educação alguma. Aí quer dizer que o meu caso vai dar prosseguimento? Vai dar prosseguimento no do Guilherme Boulos? E aqui ele faz novamente, e aqui eu estou sendo, deputado Sóstenes, acusado sempre de entrar na justiça. Olha, o direito de entrar na justiça é um direito de cada cidadão. Mas eu anuncio aqui que vou entrar contra esse senhor novamente, na justiça, pelo ataque que fez ao meu partido. Mas, presidente, talvez os senhores não tenham noção. Isso aqui é continuidade daquela lógica da blindagem, daquela votação, do repúdio que houve na sociedade brasileira. Nós estamos dizendo o seguinte, esse deputado Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil desde o dia 20 de março, desde março de 2025, não está no Brasil, está fora do país. Sabe quanto sua assessoria já recebeu nesse período, depois que acabou a licença? Porque acabou a licença dele no dia 20 de julho. R$900 mil. Nós fizemos vários pedidos de cassação do mandato. Só o PT fez 3. O PSOL fez 1. Agora os senhores vêm aqui para dizer, não vamos nem abrir processo, não vamos nem instruir processo. Isso é uma vergonha, é uma desmoralização desse parlamento. Eu não sei como o presidente Hugo Mota deixa um escândalo desse acontecer. Porque isso vai cair no colo dele, senhor presidente. Não é só no colo dessa comissão de ética. Os senhores querem saber dos crimes cometidos por esse Eduardo Bolsonaro? São vários. Ataque à democracia brasileira. Coação no curso do processo, deputado Chico. Existe um inquérito no Supremo, inquérito 4995, que ele já foi denunciado e foi condenado. Em cima de que ponto do Código Penal? Coação no curso do processo. Toda essa ação dele, que ele foi fazer fora do país, tinha um objetivo: constranger ministro Supremo para livrar a cara do seu pai. Tinha um objetivo: intimidar a democracia brasileira.
se declara culpado. Eu quero que os senhores vejam a declaração dele no dia que a ordem executiva do Trump foi anunciada com tarifas sobre o Brasil. Ele confessa, deputada Fernanda, que ele articulou pessoalmente sanções, tarifas. Vou ler para vocês. Eduardo Bolsonaro, desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão. E colocaram a Lei Magnitsky também contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com respaldo de todo o organismo político, empresarial e institucional. E aí, Eduardo Bolsonaro, em várias entrevistas, confessa que articulou com autoridades norte-americanas as tarifas contra o Brasil. Não só contra Alexandre de Moraes, prejudicando todo o povo brasileiro, trazendo um prejuízo de 40 bilhões de reais. Aí, senhor presidente, eu digo, vocês deviam ter vergonha, porque isso tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Traição nacional. Rasgou a bandeira brasileira. Em vários países do mundo, quero dizer aqui aos senhores, que o crime de traição nacional é tipificado com prisão perpétua em alguns lugares e alguns estados norte-americanos, até com execução, com fuzilamento. Eu vou dizer e não é que eu defenda isso, eu vou dizer uma coisa aos senhores. Nunca na história do Brasil houve uma cena como essa de traição nacional como feita por Eduardo Bolsonaro e pela família Bolsonaro. Pode visitar toda a história do Brasil. Pode ir lá atrás, na década de 30, os integralistas de Plínio Salgado. Eles não defendiam posições claramente antinacionais como essa, deputado Chico Alencar. Nem nos governos militares. A gente imagina uma coisa como essa, pelo contrário, na época do Geisel, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. Nunca houve nada parecido com isso. E os senhores acham normal? Por isso que os senhores iam para as passeatas agora, com a bandeira norte-americana, e estão em crise agora. Porque o Lula encontrou com Trump, disse que teve uma química, que vai encontrar, tem um encontro oficial agora nesse próximo domingo. Mas, senhores, presidente, eu faço aqui um apelo. O senhor acha pouco você tentar intimidar uma democracia do Brasil, dizendo o seguinte: ou vocês interrompem o julgamento do Bolsonaro, ou vai ser pior. Foi isso que aconteceu. Eu vi dessa família Bolsonaro gente dizendo: olha, no final da guerra, Estados Unidos com o Japão, teve Hiroshima e Nagasaki. Jogaram a primeira bomba. Como teve gente no Japão dizendo que não ia se render, jogaram a segunda bomba. Só que o Brasil não se rendeu. E tudo isso que Eduardo Bolsonaro fez é crime. Crime gravíssimo. Crime contra a democracia nacional. Coação no custo do processo. Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Qual a diferença, senhores, de quem entrou no Supremo, apedrejando o Supremo, quebrando o Supremo, e o que esse senhor fez nos Estados Unidos? Era a mesma coisa. Um ataque cotidiano
ao Estado Democrático de Direito, um ataque contra ministro do Supremo. Só que o plano dele deu errado, presidente. Porque o Brasil não se curvou. As instituições brasileiras não se curvaram. O julgamento do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, aconteceu. Foi condenado a 27 anos. Hoje saem os acordos. A defesa tem 5 dias para recorrer. Até o final do ano, Bolsonaro vai estar definitivamente preso. E o que aconteceu com o movimento de vocês da anistia? Acabou, porque os senhores foram desmoralizados. A pesquisa do Data Poder dizia que em março 51% era contra a anistia. Agora está em 64%. Do Eduardo Bolsonaro, é o político mais rejeitado do Brasil, segundo a pesquisa Quest. 68%. Os senhores sabem que o movimento de vocês está minguando, que os senhores estão definhando. Sabe por quê? Porque viraram contra o Brasil. E as pessoas perceberam. Não é por acaso que o presidente Lula fez uma gozação, chamando Eduardo Bolsonaro do meu camisa 10. De tanto tramar contra o Brasil, colocou vocês todos ladeira abaixo. Vocês estão desmoralizados. E nessa questão da anistia, para ir tanto à frente, para defender essa anistia, fizeram uma aliança naquela PEC da blindagem, que acabou por desmoralizar completamente vocês. A bandeira falsa que levantavam do combate à corrupção, os senhores perderam. Os senhores foram desmascarados. Agora, presidente, hoje não é um dia qualquer. Isso aqui hoje, eu volto a dizer isso, é uma vergonha. Isso aqui vai atingir toda a casa. Eu, quando falei que o presidente Hugo Motta não podia ter deixado isso acontecer, é porque eu acho que isso vai cair no colo do presidente da Câmara. Porque ele não era para deixar essa palhaçada acontecer no dia de hoje. Esse escândalo contra o povo brasileiro. Abram um processo contra mim daqui a pouco. Tirem do Gaia, tirem do Eduardo Bolsonaro e abram contra mim, que simplesmente me defendi. Quis defender minha esposa. Isso aqui não era para estar acontecendo. Isso era um dia que não era para acontecer. Continue pagando o que vocês querem dizer, os senhores. Continue pagando os salários dos funcionários do Eduardo Bolsonaro. Os senhores estão querendo aplauso. Isso aqui é desmoralizar o parlamento brasileiro. E digo com respeito ao senhor presidente. Tenho amigos que falam, mas isso aqui de hoje não poderia estar acontecendo. Não podia ter colocado os nossos casos junto com esse caso do Eduardo Bolsonaro. Desculpe o meu tom, mas é um tom de um parlamentar indignado. É um tom de um parlamentar que sabe que esse Eduardo Bolsonaro, no futuro, escreva o que eu estou falando, ele vai ser julgado por traição nacional. Nunca houve, na história do Brasil, um traidor aos interesses do país como esse Eduardo Bolsonaro. É uma vergonha o que ele fez. Mas digo, a democracia brasileira venceu. Bolsonaro foi julgado. E o Brasil vai vencer ao final de todo esse processo. Eu peço que